Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Até Ficar Frio, do projeto Animanga. Hoje estamos aqui reunidos para falar um bocadinho sobre o poder dos consumidores na indústria dos animes e dos mangás. Hoje vamos falar sobre o poder que nós, fãs de animes, temos sobre aquilo que consumimos e perceber de que maneira é que este poder que nós hoje temos que não tínhamos há muitos anos atrás, porque já existe muita gente a consumir anime, já não é só no Japão, é também no Ocidente. E vamos analisar literalmente como é que nós acabamos já hoje em dia por influenciar as obras que gostamos, as obras novas que saem e como é que nós nos relacionamos com a indústria e a maneira também como a indústria se adapta a nós. Vamos olhar um bocadinho pela perspectiva de nós, fãs do Ocidente, mas também, obviamente, vamos falar sobre a perspectiva dos fãs do Oriente, principalmente do Japão, que foram quem influenciou as nossas amadas obras durante anos e anos, e hoje isso está a virar um pouco, onde o Ocidente acaba por conseguir influenciar, se calhar até já mais do que o próprio povo japonês. Para começar, se calhar vamos falar aqui de uma coisa assim recente, que tanto eu como a Rimagi até falámos algumas vezes sobre isso, que é Kimetsu no Yaiba, que foi um sucesso estrondoso, não só no Japão como também fora do Japão, e que criou, neste caso, um padrão novo, que foi outros estúdios de outros animes também de relativo sucesso decidirem que, ok, se Kimetsu no Yaiba pode fazer um filme, nós também podemos. Vamos fazer um filme que não seja os típicos filmes que já tínhamos de outros, de Naruto, de Bleach, de One Piece, que são filmes que são histórias originais e que nada têm a ver com o rumo da história que estamos a acompanhar no anime e no mangá. E neste caso, Kimetsu no Yaiba literalmente adaptou um pequeno arco ao cinema, depois voltou a mostrar isso no anime com cenas extra e estendeu um bocadinho mais. E depois tivemos, por exemplo, Jujutsu Kaisen, que pegou num volume que é uma espécie de prólogo da história, Jujutsu Kaisen Zero, e fez um filme que também teve bastante sucesso. E temos outros exemplos, mas o que é que tens a dizer sobre esta nova moda, Rimagi? Pronto, como estavas a dizer, isto sempre existiu. Sempre existiram filmes de animes que estão continuamente a dar. Simplesmente eram histórias que não eram da parte da main story, eram side stories, eram coisas à parte. Simplesmente para nos divertirmos. Sempre foi assim com Naruto, com One Piece, com Dragon Ball também, se não me engano, e outros afins. Isso não é novo, os filmes sempre existiram para promover, para prolongar a vida de alguns animes, para continuar a vender mangás e merchandising e tudo mais. O que o estúdio de Kimetsu fez, que é o estúdio, é o Ufotable, foi, ok, nós tivemos um excelente sucesso com a primeira temporada, tipo mesmo muito bom. Este arco que vem aí é relativamente pequeno e acho que aquilo era aqui 8 episódios. Chegaram depois quando dividiram foi para aí 8 episódios e puseram coisas extra. Portanto, se calhar dá um filme. Ou seja, decidiram, vamos reduzir isto e vamos fazer um filme de 2 horas e meter no cinema. Calhou extremamente bem com o Covid, porque Kimetsu estreou após o Covid começar a abrandar e as pessoas poderem voltar a sair, no Japão sempre com máscaras e tudo mais, mas pelo menos já estavam a começar a sair, e se não me engano foi aí que estreou o filme, no boom de, epá, quero mesmo ir ao cinema ver. O que basicamente isto teve um efeito incrível, não é? As pessoas também já estavam fartas de estar em casa, provavelmente. No Japão sempre seguiram as regras das máscaras e tudo mais. Devem ter ido ao cinema ver o filme todos contentes. Aquilo deve ter feito um sucesso estrondoso. Já a primeira temporada tinha feito um sucesso estrondoso no Japão. Já ouvimos histórias de pessoas que nunca, quase não viam animes, toda a gente, várias gerações a ver Kimetsu, e o filme estreou numa altura-chave.
acho eu. Foi tipo, foi o facto de ser Kimetsu e foi o facto de ser o retornar aos cinemas. Um bocado como o Top Gun 2. E a verdade é, se Kimetsu consegue, outros conseguem. E se hoje temos pessoas cada vez mais a ir ao cinema, interessadas em apoiar também os seus filmes e as suas séries favoritas, as outras séries, mais tarde, só têm a ganhar com isso. E Jujutsu foi um bocado isso. Jujutsu Kaisen Zero adapta aquele tal volume que é o prólogo, que é a história do outro rapaz, que agora não me estou a recordar do nome, que tem aquela maldição da rapariga que se agarrou a ele, e aquilo foi um estrondo. Primeiro porque o volume também é estrondoso em termos de história e fez um sucesso incrível. Em termos de história, é até provavelmente melhor até que o arco de Kimetsu daquele específico do Train, do Mugen Train, porque Jujutsu Kaisen Zero é mesmo muito fixe em termos de personagens, de build-up, também do Gojo e do Geto. Geto. E agora vai, por exemplo, sair Chainsaw Man também em filme, o que significa que também vamos ter adaptado uma parte do mangá em filme. Curiosa para perceber se eles depois vão fazer a abordagem do Ufotable de passar depois na televisão como se fossem episódios. Porque, pronto, tinhas de ter contexto daquele filme para poder continuar. E é esse é que é o problema de adaptar filmes da main story, que é se tu não tiveres a oportunidade de ver o filme, não vais conseguir apanhar o fio à meada. O Footable fez esse estratagema, não sei como é que eles vão fazer em Chainsaw Man na mapa. Mas quem diz isso diz muitos outros que provavelmente vão acontecer e vão aparecer. Os filmes estão cada vez mais na berra e não são só estes exemplos. Espero que futuramente venham mais exemplos fora de Shonen puro, venham outros. Não sei se nós ainda não vimos, mas o Odd Taxi também teve um filme logo a seguir. ah, Pelo menos pá, mais sheinens, mais outras shoujos. Não sei se shoujos vão ter, infelizmente não dão tanto dinheiro, mas outros filmes assim, possivelmente a aparecer, porque é uma boa estratégia no fundo. E a IQ vem agora e vai ser também estrondoso, porque a malta está à espera da IQ há anos e vamos poder finalmente ver aquela animação incrível, um jogo no cinema. Aquilo de certeza absoluta que vai ser estrondoso. Sim, eu acho que temos todo esse lado bom que tu disseste e é fantástico porque a verdade é quando produzimos algo para o cinema, quando os estúdios produzem algo para o cinema, os estúdios fazem sempre. É raro, até hoje ainda não vi um filme de anime, mesmo que a história não seja grande coisa, que seja mau. E estou a falar incluindo Naruto, incluindo One Piece, a animação, a música, tudo, está tudo muito bem feito. O que às vezes podíamos antigamente pôr em causa era a história, porque tinham que criar as histórias originais. Uhum. E às vezes nem envolviam o autor, porque coitado do autor está mais ocupado. Por acaso One Piece recentemente, desde há 2 ou 3 filmes para cá, que é o próprio Oda que escreve as histórias para os filmes. Mas normalmente não se envolvia o autor nessas histórias. Dou exemplo também dos filmes Dragon Ball. Toriyama pouco ou nada tinha a dizer sobre os filmes, até que recentemente, quando houve o Dragon Ball Super, foi simplesmente porque se fez um filme Dragon Ball onde foi o Toriyama a escrever a história, o Battle of Gods, e depois isso originou o Dragon Ball Super, que nem estava a ser equacional, só que esse filme teve tanto sucesso, e aquilo foi tecnicamente feito pelo Toriyama e foi vendido como uma sequela do Dragon Ball Z, que viu-se que afinal Dragon Ball ainda tem pernas para andar, e se calhar, olha, vamos continuar o anime, Dragon Ball Super. E por isso é que Dragon Ball de repente teve um revival enorme. E eu acho que houve uma evolução. Estes filmes são espetaculares, é uma maneira de nós podermos apreciar as nossas obras. Eu fiquei muito contente porque Kimetsu no Yaiba é uma das obras que mais gosto de Shonen dos últimos anos e pude ver o filme e o filme foi de encher o olho. Espetacular, foi lindo. E depois, eu sou honesto, eu fui para o filme de Jujutsu Kaisen, que eu não tenho em tão boa conta como tem Kimetsu, por uma questão de gosto, nem tem a ver com qualidade. Acho que eles estão bastante semelhantes a nível de qualidade, mas eu simplesmente gosto mais dos temas e de Kimetsu e do trabalho da Ufotable no anime.
E eu não ia com expectativas nenhumas para ver o filme de Jujutsu Kaisen, e quando o vi contigo, fiquei de género. Retiro qualquer coisa que possa ter dito antes de ir ver este filme. O filme está muito bom. E soubemos mais tarde que foi feito em péssimas condições. Infelizmente, Portanto, infelizmente, mas é tal história. Como é para o cinema, é diferente. uhum, O esforço é diferente. Os estúdios de animação sabem que no cinema não podem brincar. uhum. Ali tem que sair bem. Mesmo que depois possa haver coisas que não corram tão bem, mas no cinema, pelo menos a animação, é, é, é outro, é outro palco. É diferente de passar na televisão, é diferente de passar num serviço de streaming. Vais para os cinemas e podes ter a sorte de ser tão popular que depois sai lá fora, nos Estados Unidos da América, na Europa, Jujutsu Kaisen estreou cá. Uhum. Ou seja, essa é outra. Talvez esta seja a mais-valia que eu hoje em dia até vejo nisto tudo e nesta nova onda de os filmes serem melhores e serem histórias originais e serem até continuação do anime. Forçam os fãs a ir ao cinema, quase, não é? Um forçar no Dão bom sentido. oportunidade. Mas os fãs sentem-se obrigados a ir ver porque gostam tanto da história que não querem esperar mais 6 meses ou um ano para ver depois aquilo no anime, então vão ao cinema ver, e faz com que é tanta gente a ir ao cinema que de repente começa a acontecer aquilo que está a acontecer agora em Portugal, que é começam a estrear obras de anime no Mais cinema underground. e em cinemas por todo o país, não só Uhum. num ou dois cinemas específicos. Inclusive recentemente fomos ver o filme de Spy Family, que Spy Family, vai estrear Slam Dunk, que certo, honestamente nem sei como, porque é uma obra. Eu não estou a dizer que a obra não é boa, eu só acho tendo em conta que é no meio do. É algures a meio, ou é o final, é o o fim, é o fim, o último fim. jogo, é o último jogo do mangá. Portanto, a não ser que tu tenhas o contexto de Slam Dunk, não vais perceber o filme, mas eles vão passá-lo cá na mesma. Ou seja, é o nosso poder como fãs que está a fazer isto acontecer. Que é mesmo que o filme não tenha grandes audiências, eles metem no mesmo, na mesma cá, porque não têm grandes audiências, mas há de sempre alguém ir, porque há sempre alguém que gosta. O anime cada vez está mais mainstream, anime barra mangá, está cada vez mais mainstream, eles sabem disso, e é o poder dos fãs que temos andado a mostrar ano após ano que isso realmente é uma realidade e faz com que os cinemas cada vez mais apostem também em trazer estes filmes. Sim, nesse caso Slam Dunk, já agora, uma nota para quem não conhece Slam Dunk, se quiser ir ver o filme pode ir ver, porque eu sei que eles no filme explicam, eles não explicam, mas o filme não se foca no personagem principal do mangá, foca-se num outro personagem da equipa, e é como se estivéssemos a ver pela primeira vez, porque ele dá uma introdução a quem é Hum, que é o personagem, mostra um passado nesse personagem que nós não conhecíamos no mangá, e apresenta aquele último jogo de uma perspectiva de uma história isolada, ok. quase ignorando o que vem para trás, porque ignora o personagem principal. Há muita gente que não achou piada a isso, porque não se foca tanto no personagem principal que nós acompanhamos. Ele está lá, mas é um personagem secundário, e o autor decidiu dar uma outra profundidade a um outro personagem da equipa, e ele vai-nos dar uma história ali concisa e fechada, só daquele jogo e só daquele personagem, as lutas que ele está a ter e o porquê. Portanto, quem nunca viu pode ir ver. Ok, isso é bom Ah, saber. portanto, acho que vão fazer um bocadinho como Spy Family, que no início do filme. Nos filmes explicavam só, foi só tipo 5 minutos a dizer porque é que eles estavam juntos e agora vá, siga. Exato. Sim. Pronto, eu acho que em termos deste ponto só tem mais valias. Eu acho que vão sair muito mais filmes no cinema cá em Portugal. Estou a falar de Portugal especificamente, nós somos um mercado minúsculo e irrelevante, entre aspas. Quando eu digo irrelevante, não temos grandezas como França, se calhar tem muito mais fãs. Digo França porque o mercado francês de mangás é tipo brutal, ou Espanha. Nós somos muito pequenininhos e ao sermos pequenininhos, o nosso nicho que gosta de animes também é muito mais reduzido em comparação. E ainda assim, cada vez vemos mais, e isso é excelente. Quem me dera a mim que venham mais e mais e mais, porque a verdade é, eu, por exemplo, gosto de outro tipo de filmes que nunca aparecem por cá. Pode ser que um dia apareçam. E isso seria excelente. As portas estão-se a abrir e é isso. O que nós queremos dizer aqui com o poder dos fãs é o facto de nós hoje em dia sairmos da nossa zona de conforto e decidirmos, ok, vai estrear um filme de anime. Epá, vou combinar com as pessoas que também gostam de anime, que eu conheço, com os meus amigos, e vamos ver o filme todos juntos. Porque não ir ver um filme ao cinema? E ao fazermos isto, e ao ter começado a fazer isto primeiro na América, acho que foi onde rebentou Uhum, mais, uhum.
Depois disseste também França, muito bem. França, Espanha e Alemanha, acho que na Europa são países Mas, muito os fortes. maiores mercados, sim. E depois, naturalmente, Vai aparecer nos outros. exato, nós cá também começamos. Primeiro sai um filme Dragon Ball nos cinemas. Muita gente em Portugal foi ver Dragon Ball. Mostrou às distribuidoras portuguesas que há espaço. Acho que Dragon Ball foi quem abriu um bocadinho as portas cá. Uhum. Depois foi Kimetsu, foi Jujutsu. Acho que também foi muita gente ver esses filmes. Não tanto como Dragon Ball, porque Dragon Ball é diferente cá em Portugal. Apanha uma geração inteira que viu aquilo na E estamos televisão. a falar aqui de filmes relacionados com main stories. Obviamente que sempre tivemos aqui filmes de animes, como Suzume, como o Rapaz e a Garça, esses sempre existiram, esses não que tenham sempre existido, mas esses nós sempre vimos alguns de vez em quando a aparecer no cinema. Mas estes mais relacionados com séries, com serializações que existem e que estão em continuação, nunca tinham vindo com tanta força como estão a vir agora. Sim, eu acho que a única coisa parecida que tivemos, e eu nem considero associado muito ao anime, apesar de ser anime, foi o filme do Pokémon, que nós Certo? vimos quando éramos miúdos. Foi a minha Até prima. Digimon apareceu agora recentemente. Agora, exato, e na altura nunca apareceu Digimon cá nos cinemas e teve filmes bastante bons até. Eu Hum. gosto bastante do filme Digimon, primeiro. Inclusive o filme do Digimon, o primeiro foi dobrado para português. E acho que foi a única coisa Pokémon que eu lembro, mas tinha mais a ver com o sucesso de Pokémon em si, não com a cultura de anime e de quem gosta de anime e mangá. Ah, tal como Dragon Ball, não tem tanto a ver com a cultura de anime e mangá cá em Portugal. Toda a gente vai ver Dragon Ball, mas não é tanto porque eu sou fã de anime. Toda a gente que cresceu nos anos 90 adora Dragon Ball. E agora não, agora temos Spy Family. Spy Family, por exemplo. Acho que ninguém em Portugal que não veja anime sabe bem o que é Spy Family. E se não tivermos o mínimo de contacto, não sabemos o que é. E se Spy Family já estreia em vários cinemas, estamos num bom caminho e Yeah, estamos a exercer a nossa influência sobre a indústria, o que é espetacular. exatamente. Ahm, um outro tema interessante também relacionado com a nossa influência enquanto fãs, e que se calhar também vamos falar um bocadinho aqui neste tema, que é os géneros de obras que são mais populares e que mais se fazem em determinadas eras. E com isto eu posso falar, em primeiro lugar, de talvez do género ou dos géneros que é mais famoso hoje em dia, que é os isekais. E podemos começar a falar pelos isekais e depois, se calhar, até mencionar há uma década atrás, se calhar, por exemplo, o género moe dominava a indústria ou era muito forte na indústria e hoje as coisas mudaram. E isekais é o tipo de anime que mais sai, provavelmente, por ano. Possível. Ou pelo menos há muitos isekais quando Sim, isso. ou seja, isekais tornou-se uma cena. Verdade. E não só em animes, em E- mangás também. Exato. Ahm, a cultura, o o mercado dos mangás e manhwas tem estado a crescer incrivelmente nos últimos meses. Sai cada vez mais séries de isekais porque o público assim o demanda. Se existe procura, existe oferta. É assim que funciona o mundo. E o facto das pessoas comprarem e adorarem estas séries cada vez mais vão puxando mais e mais, porque a verdade é, no Japão existem 30.000 séries a sair, 30.000 obras a serem escritas e a serem desenhadas, etc. Nós não conhecemos todas elas. E agora existe um leque de possíveis isekais que eles podem ir buscando de vez em quando e é só pôr a sair, a rolar e a fazer dinheiro. E isso é ótimo, porque para quem gosta deste tipo de género, tem muita, muita oferta de momento. E o facto de cada vez mais sair mais mangás e as pessoas procurarem e gostarem, também faz com que depois nos animes também saiam cada vez mais animes desse género, porque sabem que eventualmente as pessoas vão querer consumi-los também nessa forma. E pá, eu acho estrondoso, porque quando isto começou com. Pá, Isekais sempre existiram, mas o boom foi no Sword Art Online, que foi aquele que definiu o género. Foi a partir daí que começaram cada vez a existir mais de tu
preso num jogo, ou estou preso num mundo, ou algo assim parecido. Se começou com Sword Art Online, depois começou o Log Horizon e depois começaram ali pedacinhos ali, aqui, e de repente há um mundo de isekais incríveis e dentro dos isekais já existem géneros. Por exemplo, os slimes são uma coisa, aqueles isekais que são de villanesses são outros. É um mundo incrível. E a verdade é que esta, esta era já está bastante prolongada, parecendo que não, isto já vem de há bastantes anos atrás, que cada vez, e está ainda em crescimento. Quando tu falaste do Moe, eu não sei se o Moe durou tanto. Sim, não, eu tenho a sensação que o Moe durou menos, é verdade. Mas o Isekai, apesar de ter começado com Sword Art Online, isso acho que foi só o início. E depois demorou uns anos a cimentar-se e Sim, agora acho que estamos no clímax, se é calhar. possível, Nem sei sim. se já o passámos ou não, mas Não, eu acho que ainda estamos. ainda estamos nessa fase do boom dos Isekais. Ahm, o Moe não durou tanto, é verdade. E é que está porque eu acho que muita da força do Isekai é, advém dos fãs ocidentais. Nós, porque os fãs ocidentais, e a verdade é isso, depois se transparece até, ah, como já falámos, porque tu também tens um gosto muito grande pela literatura, e a realidade é, hoje em dia no Ocidente, temos temos obras de fantasia a nível de literatura a ganharem muito peso. A fantasia já há tanto tempo se calhar que não era tão forte Sim. como é nos dias de hoje. E não só isso, mas por exemplo, os animes também apanharam um pouco isso, que é animes de fantasia, Sim. aquele género de fantasia de medieval, De voltares atrás no dragões, tempo, de poderes estar numa cena medieval, numa era sim, medieval, lutas de espadas, reinos, magia, sim. ou seja, Voltou à berra, sim. criaturas míticas. Apesar disso sempre existir, temos histórias como Game of Thrones e como O Senhor dos Anéis e tudo mais, temos o Harry Potter também, ou seja, apesar disso existir, ainda não tinha havido a abertura para qualquer autor poder escrever uma história sobre isso. E acho que nos animes, onde ah, essa fantasia medieval encaixa melhor, é em histórias como Isekais, que misturam um bocado a cultura nerd de jogos, de mundos alternativos e de transportares para um novo mundo e depois poderes trazer todo esse conteúdo de Sim. histórias medievais que, como eu disse, no Ocidente também vemos um grande boom, seja na literatura, seja em séries, cada vez mais há séries sobre de fantasia, ahm, e há muito essa procura, e o Ocidente tem carregado muito este boom dos Isekais, talvez por isso também o boom esteja a ser maior. E o Moe, como era uma coisa mais, na altura o Ocidente ainda não influenciava O tanto. Moe é japonês, Sim, ainda não puro. influenciava tanto a indústria dos animes, o Moe era uma coisa muito japonesa, pura e dura. E não só, não é bem aceito no Ocidente. É verdade, sim. Portanto, Toda a questão polémica à volta de Moe é o que a gente sabe que é. o que Ahm, significa que provavelmente foi por isso que também não viveu muito mais. Já não é muito bem aceito, pronto. E é, até mesmo o ecchi desapareceu um bocado. é verdade, Na altura, quando começámos assim mais a ver anime em força, os 2000 até 2010, aquilo ou era moe ou era ecchi, ou era os dois em conjunto. E havia mesmo animes carregados disso. E hoje em dia o ecchi continua a existir, mas já é muito mais contido. Já não é qualquer obra que de repente começa ali a fazer ecchi à barda. E interessante ver como a evolução das pessoas e também da nossa forma de estar, a globalização, o facto de procurarmos séries diferentes e tudo mais, influencia o Japão a escrever obras diferentes e ano após ano após ano. sim, mudou. As coisas mudaram muito. Ahm, eu estava-me a lembrar quando estavas a falar de Ecchi, eu lembro-me isto foi mais ou menos em 2010, já no início da década dos anos 10. Um anime que na altura teve um hype estrondoso que era High School of the Dead. Uhum. Um anime recheado de ecchi, mas que era sobre mortos-vivos, sobre zombies, que era uma coisa na altura, Assim foi a época dos zombies. era a época dos zombies. Meu Deus. E isto era um anime que espelhava e pegou no conceito de zombies e
juntou a ecchi, a ação, e isto era o anime perfeito para o típico fã japonês. Hoje em dia já ninguém quase menciona High É de School of the culto, Dead. é de culto, mais ou menos. É de culto e de nicho, ou seja, é preciso ter um gosto especial, ou pelo menos ser dessa era para perceber porque é que aquele anime fez o sucesso que fez. A parte engraçada disto é saber que, bom, temos que, se quisermos voltar atrás no tempo, entre aspas, para ver um anime mais antigo, porque procuramos aquele tipo de histórias, temos de ter em atenção que a animação está diferente, já está se calhar um bocadinho mais datada. Mas a verdade é, a evolução dos tempos faz com que as histórias sejam cada vez mais diferentes, o que significa que temos um rol de histórias por descobrir. Se as pessoas não gostarem muito das histórias que saem hoje em dia, podem experimentar as mais antigas, porque elas são completamente diferentes. Eu lembro-me que nós aqui ainda só falámos de Moeyachi, mas houve uma altura, começou com a Kyoto Animation, ou que raio, que quando eles começaram a adaptar não foi, aqueles jogos Os visual novels. visual novels, só me estava a ver outro nome, os visual novels, aquilo foi um boom de animes que de repente visual novels. Sim, foi o que é o É o Eri, Air, é o o Clannad, Clannad, o Canon. foi tantos. Yeah, Foram alguns ainda e de repente começaram a aparecer e eu, ok, isto é uma cena, é porque havia espaço. sim, novamente, os fãs do Oriente gostavam daquilo. Por exemplo, no Ocidente, raramente eu não conheci até hoje ninguém, e mesmo nos dias de hoje, se alguém joga visual novels, é muito raro. Não é um tipo de coisa que nós Sim, no é mais raro, Ocidente sim. gostemos muito, mas no Japão as visual novels vendiam, mas faziam rios de dinheiro. Sim. Tu estavas a falar de Digimon, e por exemplo, Digimon é engraçado, que eu sinto que foi agora quando eles refizeram o Digimon com os personagens originais, não refizeram, mas foi escrever uma nova história de continuação com aqueles personagens que nós vimos no primeiro anime. Eu sou honesto, aquilo claramente foi feito a pensar no Ocidente, porque o Digimon foi muito forte no Ocidente. Na altura foi dos poucos animes naquela altura que fez muita força no mundo inteiro e vendeu muito merchandise. E na nossa geração, na nossa adolescência, fez parte dela de forma ativa, tal como Pokémon e Yu-Gi-Oh!, etc. E Beyblade, inclusive. E aquele novo anime de Digimon com os mesmos personagens, já com eles mais adultos, mas claramente foi pensado para o mundo inteiro, para o Ocidente. Ou seja, o que se começa a perceber é os estúdios, os comitês de produção, as estações de televisão, os serviços de streaming, que começam também a ter muito peso nas obras que são escolhidas, começam a olhar para o Ocidente e a dar-lhe um peso, em alguns casos e alguns animes, até superior aos fãs do Japão. Um anime recentemente que eu acho que notei isso, e muito, muito mesmo, foi o anime de Cyberpunk. Aquele anime, na minha opinião, é feito para fãs do Ocidente. Não é feito para o típico fã japonês de anime. Aquele anime foi feito a pensar, e em todos os aspectos daquela história, nos fãs do Ocidente, e muitos deles que jogaram o jogo de Cyberpunk. Uhum. Ou seja, na maneira até de construção do anime, os temas que aborda, a violência como é retratada é muito violência lá ao Ocidente. Uhum. Não é que não haja violência no Japão, mas é diferente a violência, a maneira como ela é retratada. Ahm, Sim, o anime, o Cyberpunk é muito ocidental. A exato. forma da história, os personagens. Yeah. E não estamos a dizer isto que, novamente, não estou aqui a dizer que isto é mau. Eu não Não, tenho mas vou mais além até. O Great Pretender também é ocidental. concordo plenamente. A forma de contar a história, as próprias mini-histórias e os arcos que estão lá, faz lembrar muito Bacano, que também não é muito típico japonês, a história de Bacano. É mais a pensar também no Ocidente, mas vê-se claramente que a Netflix pegou ali em dois estúdios, a Trigger e a WIT, para fazer animes com os valores de produção do Japão, seja em termos de visual, em termos da produção em si, da forma como organizas as coisas, é japonês, mas a história em si é para apelar o Ocidente. E seja as músicas, seja a história, seja personagens mesmo, está muito mais virado para o Ocidente esses dois. E é engraçado ver isso. Também estava-me a lembrar, por exemplo, de géneros que sempre existiram, como o BL. O BL sempre existiu, na altura não se chamava BL, chamava-se Aoi ou outras coisas quaisquer. O BL sempre existiu e, infelizmente,
muito pouco. Existem espalhados durante as eras, um aqui, um ali, animes particularmente, mangás sempre houve, mas isso, o mercado de mangás é uma coisa à parte. Eles sempre existiram e o que pode acontecer é que provavelmente ganharam muito mais força. Não faço ideia, não fui ver números, mas acredito que ganhou muito mais força nos últimos anos o BL, de Não, certeza isso absoluta. os tempos. Nós neste momento temos a nossa geração e a geração a seguir à nossa e as próximas gerações, e ainda bem, são gerações muito mais liberais, muito mais mente aberta e estamos finalmente a tornar-nos uma sociedade mais E aberta não só, a todo o tipo de pessoas e não importa de onde nós vimos, a nossa raça, o exatamente. nosso género, a nossa sexualidade, estamos a tornar uma sociedade que Pronto, espero eu um dia e não sermos 100% e tolerantes. era E isso que eu acho ia que dizer, não só, o BL em si, era o que eu estava a dizer, havia animes de BL, sempre existiu, pá, eram muito escassos e havia um aqui ou acolá, mas eram, lembras-te daquele estereótipo do BL antigamente, de que havia um que mandava, o outro que era mais submisso, era muito à base disso. Continua a existir esse tipo de histórias, mas era isso que eu ia-te dizer, o BL progrediu naturalmente e cada vez mais há mais BL em animes, graças a Deus, para histórias mais realistas, com personagens mais queridos e que realmente estão à procura de perceber quem são, ou seja, também a mostrar o lado de o que é que acontece quando eu gosto de um rapaz, isto não é muito bem aceite, como é que eu me sinto em relação a isso. Esse tipo de histórias são mais realistas, cada vez mais profundas, mais dramáticas também, etc. Não só aquele género específico de o dominante e o submisso, que havia muito antigamente, agora há espaço para mais histórias de BL, sejam elas quais forem. E isso é incrível, significa, e quem diz BL diz GL também. E eu lembro-me que o BL não havia muitas opções quando nós os dois começámos a ver. não, Eram muito e escassas as opções e hoje em dia, pá, Given é incrível, por exemplo, e eu recomendo imenso. É isso um. tem a ver com, é como eu disse, a sociedade. A sociedade está, primeiro, muito mais aberta e espero que continue a melhorar e a cada vez ser mais aberta no futuro. E dá espaço para, que autores no Japão e não só, ah, sintam-se mais à vontade e mais confortáveis para escrever esse tipo de histórias. Sabem que têm um público receptivo, mesmo que no Japão, que sabemos que é um país bastante tradicional e um bocadinho mais fechado e que demora mais tempo a abrir-se a este tipo de coisas, já não seja tão problemático eles escreverem este tipo de histórias porque podem justificá-las com as vendas no Ocidente. Sabemos que editoras como a Shueisha e a Kodansha já estão muito fortes nos Estados Unidos da América, já têm as suas próprias apps, já têm montes de licenças e montes de coisas licenciadas lá e a fazerem alto sucesso e encontram já os seus grupos, os seus nichos para determinado tipo de obras, ahm, como BL, por exemplo, como GL, como tu disseste, Isekais, vilanesses. Já existe muita gente que adora esse tipo de histórias. E acho que é aquilo que começámos e o motivo pelo qual estamos a fazer este episódio, que é perceber que à medida que os fãs vão comprando, vão lendo, vão consumindo, vão vendo, Vão falando, vão as redes falando, pois há sociais esse outro lado. fazem. As redes sociais tornam às vezes, mesmo que uma obra possa não vender muito, o facto de se falar muito dela, de fazer o passo à palavra, de se dizer, olhem, eu li este mangá espetacular, experimentem, um dos melhores isekais que já li, é diferente dos outros todos, as pessoas vão ler, uau, espetáculo, ou vejam este BL, lindo, uma história de romance espetacular, não é como tu disseste as outras típicas histórias de BLs. Eu não tenho nada contra essas, Não estás a ver? estamos a... Existe espaço É para todas. evolução. O que eu estou a dizer é que ainda bem que ao evoluirmos há espaço para ainda mais. Porque, por exemplo, o BL não era uma cena, eu nunca gostei muito, mas os novos BLs estão-me a cativar. E quem diz isso diz muitas outras histórias. Por exemplo, o Isekai não é muito a minha cena, mas de vez em quando há um ou dois que me cativa. E ainda bem, porque significa que cada vez temos histórias cada vez temos mais histórias. Sim. E é interessante perceber também que a internet ajudou muito nisso e as redes sociais ajudam muito nisso porque antigamente a única forma das empresas avaliarem o sucesso de algo era pelos números. Hoje em dia já não. Hoje em dia tu consegues avaliar o sucesso de algo
pelas Às vezes trends, pelas trends, sim. pelas trends, ou seja, a tua obra até pode não fazer muito dinheiro, porque se calhar tu ainda não a licenciaste lá fora, Uhum. licenciaste-a só no Japão e num serviço de streaming qualquer, de repente lá fora começas a perceber que certa obra está a ganhar proporções gigantescas, toda a gente fala daquilo, e de repente se calhar tu já te sentes à vontade para fazer, por exemplo, chegar lá merchandise. Uhum. Para, por exemplo, tomar a decisão de vamos fazer um arco de um anime em filme e vamos estreá-lo no mundo inteiro. Em vez de fazermos só anime e jogar pelo seguro. Ah, e nos géneros de anime, acho que é um bocado isso. Neste momento ainda não é 100%, mas já há muito mais liberdade para os autores de mangás, para quem escreve histórias para animes, irem mais além e começarem a melhorar e a criar histórias melhores dentro de géneros. Alguns deles já existiam. O Isekai já existia há muitos anos, mas não era o que é hoje em dia. Evoluiu muito. E uma das coisas que também é interessante nas própria evolução da arte de mangás e de animes é ver a evolução e há duas vertentes para mim principais aqui, há outras, mas que eu queria mencionar, que é uma, é ver que aos dias de hoje a violência e o nível de agressividade de animes e mangás, vamos por exemplo falar dos shonens, é muito, mas muito superior há 10 e 20 anos atrás, Uhum. principalmente se calhar pelo público do Ocidente e pelos entretenimento do Ocidente que também se tornou mais violento. E por outro lado antigamente no Japão, as relações, e sabemos que hoje em dia ainda é uma questão e é um problema, que é as relações amorosas no Japão não são iguais às do Ocidente. Não há aquela questão de nós no secundário namoramos, damos beijo em público, não andamos só de mãos dadas. Inclusive é muito comum no Ocidente perder-se a virgindade mais ou menos por volta do secundário barra universidade, nessas idades. E no Japão víamos muitas vezes histórias de amor em shoujo, em romances shonen, etc., onde o tópico de sexualidade quase nem era abordado. Às vezes passávamos arcos inteiros só para dar um beijinho. E hoje em dia isso mudou já muito, onde Sim. já temos mangás e já temos animes onde o sexo já é Uma um coisa, tema, já é um sim, tema. E já de uma maneira já normalizada. Porquê? que é o Porque, suposto. claro, só que foi preciso o Japão começar a olhar para o Ocidente e perceber, ok, eles no Ocidente, isto para eles é normal. Uhum. Se calhar não é assim tão mal falar disto. Apesar de nós cá, a nossa cultura ainda não é bem a mesma. No Japão, lá está, é um povo diferente, é um povo mais fechado. E tem problemas com esse tema em especial. Exatamente, e Sim. tem problemas de natalidade, tem problemas Intimidade. de intimidade. Uhum. E nós no Ocidente não. Mas ainda assim, uh, o entretenimento japonês, mangás e animes, já mudou. Porquê? Por causa dos fãs do Ocidente e o nosso poder. E eu Sim. mesmo, novamente, estava a falar da violência e das lutas, mangás de lutas e animes de lutas. Um Jujutsu Kaisen hoje em dia é um anime, e até podemos falar também de Chainsaw Man, são animes extremamente violentos. E andando 20 anos atrás, Basta dar alguns exemplos. Dead Man Wonderland saiu há não sei quantos anos atrás e ninguém se lembra daquilo. E hoje em dia, provavelmente, bem adaptado e feito como se fosse raizinha, era um sucesso, provavelmente. uhum, Dead Man Wonderland provavelmente saiu na altura errada. Tem, não tinha a maturidade certa nem o mercado certo na altura quando saiu. E quem diz isso diz que se calhar. eu lembro-me de não que a história seja grande coisa, Eu mas também não estou a dizer que Dead Man Wonderland é muito bom. Eu só estou a dizer claro, que era um dead game que hoje em dia, meu Deus, eu lembro-me fritávamos a pipoca se tivesse sido animado por uma mapa. eu lembro-me de Elfen Lied, que Sim. super violento. Na altura falava-se muito disso porque era dos poucos animes que trouxe a violência para níveis muito elevados, a nível de animação. Lembro, por exemplo, ahm, de Eu lembro-me que na altura, Helsing, sim, muita violência também. Fizeram ovas, fizeram 10 ovas e era um anime muito violento. eu ia dizer o tema que é, eu lembro-me que viralizou Another, aquele É anime da verdade, treta de 12 é episódios de verdade. terror que nem é nada de jeito, por causa de um guarda-chuva e uma cena assim. Nós, na altura, aquilo foi tipo épico para nós. Foi tipo uma cena, uau, como assim? E hoje em dia, se calhar, vamos ver um anime como Made in Abyss e, meu Deus, Fogo, né? Até ficamos a meu Deus, chorar. o nível de violência e de agressividade é Ficou tão, diferente. tão elevado que
o nosso eu de há 10 anos atrás ficaria chocado com aquilo. Completamente. E, Coitado do guarda-chuva. certo, é literalmente. Nós ficámos chocadíssimos com um guarda-chuva. Foi incrível esse episódio. É do género. Mas cá está, acho que é a tal cena. Cada época, cada era tem uma cena. E nós tivemos a nossa, estás a Sim, ver? sim, mas É engraçado percorrer as eras e ver como é que elas vão evoluindo e o que é que nós nos lembramos das nossas. sim, mas o engraçado é ver que nós temos poder sobre isso. Nós, enquanto consumidor, nós definimos o rumo e as tendências. Sem dúvida. E em tempo, já quase em tempo real, Sim, sim. introduzido aqui até um outro tema que é um tema também bastante polémico, que é o tema da cultura do cancelamento, infelizmente, para o bem e para o mal, vale o que vale. Mas hoje em dia, se nós virmos um anime ou um autor ou alguém que está a fazer Faz algo uma coisa menos reprovável, boa, sim. nós cancelamos a série em 3 tempos só com o poder das redes sociais e da internet. E no próprio Japão, é que antigamente, se nós não gostássemos de uma coisa, no Japão eles nem queriam saber. Sim. Isto Agora já. é chocante no Ocidente. Por exemplo, quando Dragon Ball saiu, havia muita gente no Ocidente, anos 90. O Dragon Ball é muito violento e não sei o quê. Os japoneses nem queriam saber disso. Sim. O pessoal lá no Ocidente acha que isto é violento. Não nos interessa, a gente faz isto é para nós. Eles veem isto porque vêm, porque acharam piada a isto. Hoje em dia não. Se nós considerarmos que alguma coisa não está certa e deve ser cancelada por motivo A, B ou C, e se houver uma força muito grande para isso, as obras perdem As muito obras, dinheiro. Mesmo que continuem, perdem E muito às dinheiro. vezes, sim, às vezes ímpeto. Não é um pouco de tudo. Por exemplo, estava-me a lembrar um bocado da mapa. O facto da mapa ter tido algumas irregularidades com Jujutsu Kaisen, que eles vieram-se a saber que estavam a trabalhar em condições menos boas e por aí afora. Não é que as pessoas não tenham continuado a ver, porque Jujutsu Kaisen é bom, não é? Portanto, nós não vamos deixar de continuar a ver. O que fez foi com que as pessoas aplaudissem mais a equipa por trás e a dizer: Meu Deus, se eles fizeram isto em condições não boas, imaginem se tivessem tido as boas condições. E deram, ou seja, as pessoas ficaram a valorizar mais a equipa da mapa, não necessariamente a mapa em si, né? Certo? E temos o caso, por exemplo, um bocadinho mais ao lado, mas toda a polémica à volta do autor de Rurouni Kenshin. Eu fiquei chocada de saber que iam fazer uma nova temporada. Eu não sei, eu continuo a pensar. O estúdio se calhar fez aquilo só a pensar no Japão, porque no Ocidente eu devido que aquilo esteja a ter algum sucesso depois do homem ter sido mais Não canceladíssimo. sei, honestamente eu não sei. Literalmente, pronto, ele foi, para quem não sabe, ele foi acusado de ter em sua posse pornografia infantil. Uhum. Aquilo foi a tribunal e ele foi, pronto, justiça japonesa, para o mal e para o bem. Ele foi simplesmente libertado com uma multa de cerca de $1.500 e continuou a sua vida. E sabemos que eu, por exemplo, sou um grande fã de Rurouni Kenshin. Não vou ver o anime por variados motivos, o novo, mas sabemos que o Ocidente provavelmente, na sua grande maioria, nem pôs os olhos naquilo Não só deve por causa ter, disto. sim. Eu também não tenho muito interesse em ver, honestamente, porque eu já conheço a história, mas pá, não sei como é que foi visto, como é que foi recebido, não, eu desliguei-me um bocado desse Não tema. se fala do assunto, e eu acho que em parte, ainda bem, tudo bem, mas em parte é porque o senhor ficou mal visto, Sim. aquilo que ele fez e também a pouca justiça que houve, deve ter deixado muita gente revoltada. E isso é outra coisa que mostra que nós temos muito poder Sim, sim. sobre aquilo que consumimos e sobre as obras. Temos também aquele mangá que até estava a ter relativo sucesso, Na Shonen Jump. que era Act Age, mas que basicamente houve problemas, onde basicamente o escritor da série foi condenado por alegadamente ter assediado duas estudantes do ensino do terceiro ciclo ou do segundo ciclo e depois ele eventualmente foi preso. Este E foi aquilo preso foi mesmo cancelado mesmo. e Actage foi. Não, Shonen Jump cancelou logo. Não deu hipóteses.
E talvez eu acredito que há uns anos atrás a coisa pudesse ter sido diferente, Sim, não sei, mas mas agora não há não há hipóteses. margem para isso. O que é espetacular, novamente, que é. Quer dizer, sim, podias ter tentado continuar a obra com outro escritor. Só que a questão é como é que tu visualizas aquilo sabendo que começou com o outro. E é por isso é que eles cancelam. Não há margens para. Eu lembro-me de ver uma citação da desenhadora a dizer que a editora tinha a contactado e tinham tido uma reunião para saber se havia espaço para continuar a obra e ela disse que não queria mais desenhar aquilo porque cada vez que olhava agora para as prateleiras das lojas e via o mangá lá, ia-se lembrar sempre das vítimas. E enquanto mulher, não podia de É, todo. não há margem. E fizeram bem em cancelar. Uhum. E, e agora para encerrarmos, se calhar falar aqui de uma coisa um bocadinho também mais recente e que tem vindo à baila cada vez mais, que é começamos a ter adaptações live action das nossas obras favoritas com muito mais sucesso do que antigamente. E isto vem a propósito de recentemente, por exemplo, o sucesso que teve o live action do One Piece que estreou na Netflix. Sim, nós nunca vimos o live action, mas não houve hipótese de não saber como aquilo estava a ser bem recebido. Porque toda a gente falava do assunto e ainda bem. É excelente saber que mais pessoas entraram no mundo do One Piece, porque o One Piece é fixe, né? Mas é o poder, neste caso é o poder do streaming. O streaming globaliza de uma forma muito diferente as nossas séries e as nossas séries, as nossas obras favoritas. Especificamente o Netflix está a fazer muita força nesse sentido, deitar a mão a boas histórias e as histórias que sabe que conseguem pegar e conseguem fazer sucesso em outros mercados além do Japão e mete dinheiro para que sejam produzidas com qualidade boa ou excelente, como foi o caso do One Piece, não é? Depois também temos aqui uma variedade de ranges de qualidade. Há umas que são melhores, outras menos boas, mas também são boas. No Netflix, normalmente, não temos assim coisas muito ranhosas. Como antigamente tínhamos aquelas que passavam às vezes na TV, aquelas coisas de fantasia que doíam os olhos, que não eram bonitas. Mas hoje em dia estamos a ter cada vez mais live actions de variadas séries. E acho que vamos ver isso cada vez mais, porque existem histórias que nem sempre ficam boas animadas. Há histórias que são boas com pessoas, porque, sei lá, pode ser contextos mais realistas, ficam melhor com pessoas. E, por exemplo, Alice Borderland ficou muito fixe com pessoas. Animado também devia ter sido fixe, mas com pessoas ficou brutal na mesma. Porque é um dead game que é fazível. Não é muito fantasioso, fica fixe com pessoas. One Piece, apesar de ter alguma fantasia, eles compuseram muito, muito boa produção naquilo, ficou bom na mesma. Mas, por exemplo, Yu Yu Hakusho, eu sei que estreou, eu ouvi uma pessoa dos a falar, mas não ouvi muito. Eu acho que Portanto, eu acho que o Yu Yu Hakusho foi aquelas produções que foram razoáveis, só que é isso. O razoável também faz com que pouca gente veja. eu lembrei-me do Cowboy Bebop A Cowboy Bebop. que viralizou. Mas também teve um problema de cancelamento. É isso que eu ia dizer, viralizou e eu acho que a Netflix podia ter tirado mais partido dele, ah, porque vi poucas pessoas falarem mal de Cowboy Bebop, Mas teve problemas. mas eu acho que a Netflix estava à espera de um boom maior, por exemplo, se calhar como One Piece, e não quis continuar a série, mas foi outra coisa que eu lembro, na altura toda a gente estava a falar de Cowboy Bebop. Mas também houve o problema de cancelamento da rapariga. Aquilo foi ali um misto de. A atriz teve ali uns intripicantes com o público e a coisa também não correu muito bem. Certo? É que novamente, lá está, o nosso poder nas séries hoje em dia vale para tudo, para o bem e para o mal. Exatamente. Rapidamente viralizamos uma coisa como rapidamente a cancelamos de um dia para o outro, Sim. com meia dúzia de polémicas e de posts na internet É. que podem viralizar também. Até temos o caso também, o ano passado, em 2023, estreou na Netflix o Kimi no Todoke. Kimi no Todoke, a série da Netflix. Estamos a falar de uma obra que já teve mangá, teve anime, teve filme no Japão
e não impediu a Netflix de trazer de volta, E vai trazer uma terceira temporada do anime agora. e inclusive vai trazer uma terceira Yeah. temporada do anime pela Production IG, que Exatamente. tem estado associada à Netflix a fazer animes. Ou seja, até obras shows Uhum. têm o seu espaço hoje em dia, romances. Aliás, vemos a Netflix a abrir portas a romances coreanos, Sim, sim, sim. a dramas coreanos e tudo mais. E foi interessante também ver que Mini Todok, apesar de não ter viralizado e tudo mais, apostaram. Sim, Mas acho que é isso. sim. Tentámos aqui falar um bocadinho sobre o poder que temos nas obras que gostamos muito, tanto de anime como de mangá, principalmente obras japonesas. E demos vários exemplos, falámos de várias perspectivas, o peso que temos e como conseguimos o influenciar e até traçar o caminho desta indústria e que vai mudando e que vai se adaptando aos seus consumidores. É bom termos isto em mente e sabermos que nós, enquanto meros consumidores, influenciamos a indústria, do qual gostamos bastante e que tiramos bastante proveito no nosso dia a dia. E obrigado por terem ouvido mais um episódio e até à próxima. Até à próxima.